Provavelmente você já ouviu falar que a WEG é uma das melhores empresas para se investir na bolsa de valores, mas provavelmente você não sabe como avaliar se ela é realmente uma boa empresa de forma objetiva, né? Porque o que a gente vê é um subjetivismo bastante grande. Então, nesse vídeo aqui, você vai entender de uma vez por todas como você pode fazer uma análise criteriosa de diversos pontos e no final a gente atribuir uma nota para saber se essa empresa é uma boa, continuar com a análise ou se é uma furada, tá? Então faça o seguinte, esse vídeo aqui a gente vai entregar o ouro para você aí. Você não vai ver esse daqui em lugar nenhum, tá? Só vai ver em curso pago. Então já deixa um dedo no like aí para apagar esse vídeo aí e também já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá? E o vídeo de hoje vai ser bastante simples. A gente só tem dois critérios aqui para a gente verificar hoje, tá? O primeiro deles é como pesquisar sobre a empresa e o segundo é justamente a nossa checklist de critérios objetivos. Então, primeira coisa, como que a gente vai encontrar informações de uma empresa que a gente quer analisar? A gente vai no site de relacionamento com o investidor. E eu sei que vários de vocês ouvem que a WEG é uma empresa muito boa, mas nem sabe o que ela faz. Então eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Você vai lá no famigerado Google, coloca WEG RI. Maravilha. Vai clicar no primeiro link. Você vai cair no site de relacionamento com o investidor. E aqui você tem muitas informações para fazer a sua análise, tá? Então, aqui a gente pode ver por que a WEG, perfil corporativo, sustentabilidade, código de ética, WEG Day, onde eles vão colocar um relatório específico lá do ano, o que aconteceu, quais são os objetivos futuros e tudo mais. Estrutura societária, conselho e comitê, diretoria executiva, tá? Dividendos, juros sobre capital próprio. Aqui é bastante importante também informações financeiras, então aqui a gente vai ter a central de resultados, relatórios anuais, várias planilhas, tá? Então aqui a gente encontra muitas informações sobre a empresa que a gente quer investir para que a gente possa fazer a nossa análise. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em perfil corporativo, que eu sei que vários de vocês não conhecem a empresa, né? Acabam investindo e nem sabem o que a empresa faz. E aqui você tem tudo aqui. Quando que ela foi fundada, foi lá em 61, né? Se tornou uma empresa global de equipamentos eletrônicos, tal, né? A gente pode verificar aqui que atualmente ela tem presença comercial em mais de 135 países, ou seja, uma empresa que a gente está investindo aqui no Brasil, mas é uma empresa global, ela tem receitas no mundo todo. Então a companhia possui 36.900 colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2022, a WEG atingiu um faturamento líquido de 29,9 bilhões, destes 50,3 proveniente de vendas realizadas fora do Brasil. Então, 50% da receita dela vem de fora do Brasil. Isso é bastante interessante. E aí, o que ela vende? O que ela trabalha? Você tem acesso aqui também. Então, equipamentos eletrônicos industriais. Aqui eles colocaram um vídeo também para você entender como é que funciona essa fonte de receita. Também com geração, transmissão e distribuição de energia. Então, os produtos e serviços incluídos nessa área são geradores elétricos para usinas hidráulicas e térmicas, turbinas hidráulicas, aerogeradores, transformadores, subestações, painéis de controle. Então eles fazem coisa pra caramba para diversos setores, né? Então aqui a gente também tem motores comerciais e appliance, tintas e vernizes, tá? Então aqui você consegue ver vídeos explicando como que funciona cada linha de receita dela. Aqui um diagrama, aqui um gráfico aqui mostrando como que funciona o setor. Aqui alguns pontos aqui, né, sobre faturamento, filiais em 38 países, portfólio com mais de 150 linhas de produtos, 1.500 linhas de produtos, produtos presentes em 5 continentes, né? Mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Então aqui você consegue ter várias informações sobre a empresa. E agora a gente vai para o cerne aqui, que é justamente a gente verificar de forma objetiva como que a gente pode pegar todos esses dados e colocar alguns critérios bem objetivos para que a gente possa saber se é uma boa ou se não é uma boa empresa, né? Porque a gente ouve falar que é uma excelente empresa, mas a gente pode traçar alguns critérios de acordo com os nossos critérios. Cada pessoa vai ter um critério. Aqui eu coloquei uma base, para você ter uma base de critérios que você pode utilizar. E aí você pode pegar esses critérios aqui
e excluir 10, você pode adicionar mais 40, cada pessoa terão os seus critérios, né? Cada pessoa é uma pessoa única e pode ter critérios diferentes na tomada de decisão de investimento. Então, eu separei a planilha aqui e antes que alguém pergunte, pô, Filipão, disponibiliza essa planilha aí pra gente, tal. Pessoal, essa planilha aqui, quem for lá no meu Instagram aqui, ó, o Fê Guimarães, e falar que veio daqui e quer a planilha para poder utilizar como critério de premissas básicas, avisa lá no direct, tá? Adiciona, me chama no direct que eu te mando essa planilha aqui, beleza? E aproveitando que a gente já tá falando isso daí, né? Fugindo aqui do tópico, já deixa um dedo no like aí para fortalecer e também se inscreve aí no canal, beleza? Então eu separei alguns tópicos aqui, a gente vai preencher juntos para chegar no resultado final, que vai ser a porcentagem de aprovação. Então, se for uma empresa aí que der mais de 70%, legal, vale a pena a gente continuar analisando de forma mais profunda. Isso aqui não substitui uma análise aprofundada, que são só alguns critérios para que a gente verifique. Pô, legal, essa empresa que tem fundamentos interessantes para a gente avaliar de forma mais profunda. Ou não, essa empresa aqui eu nem vou analisar de forma profunda porque já não bateu os critérios básicos que eu tenho como premissa para poder fazer um investimento. Então aqui a gente já vai ter uma noção clara e poupar muito tempo, né? Porque se a gente pega todas as ações da Bolsa de Valores para analisar de forma profunda e só depois disso a gente ter uma opinião sobre ela, a gente vai perder tempo pra caramba. Eu sei que o maioria de vocês não é o trabalho principal, isso a gente faz aqui, né, na Notorious Research, que é a nossa casa de análise, nossos analistas ali, eu também, a gente acaba analisando as empresas de forma aprofundada para ter uma opinião clara sobre aqueles ativos, né? E aqui a gente já consegue eliminar alguns ativos e você também consegue utilizar isso aqui para facilitar a tua vida, beleza? Então, começando aqui pelo segmento de listagem, coloquei aqui, ela está listada no Novo Mercado. Então, o Novo Mercado é o maior nível de governança corporativa, tá? Tem vários graus, se você for lá no site da B3, coloca lá segmento de listagem, vai aparecer quais são, e você vai perceber que o Novo Mercado tem vários critérios lá que acabam sendo mais interessantes para os acionistas minoritários, tá? Então, é interessante, se a gente está começando a investir, pô, beleza, vamos se proteger da melhor maneira possível. Então, esse aqui já é um critério. Pô, beleza, sim, ela está listada no Novo Mercado. Sócios. Um critério que muitas pessoas têm é não ser sócio do governo. Eu não quero que a empresa tenha participação do governo porque pode ter algum tipo de ingerência, alguma coisa assim, eu não me sinto confortável, tá? E aí você pode utilizar isso como critério. Ou não. Não, eu fico totalmente tranquilo, para mim não tem problema nenhum. Aí você pode vai lá e apaga esse critério aqui porque para você não faz sentido. Então, para alguns investidores faz sentido. Então, para quem faz sentido, a gente vai colocar aqui sim, tá? Perenidade. Esse negócio ou setor provavelmente continuará existindo daqui a 30 anos. A meu ver, a VEG vai continuar existindo daqui a 30 anos. Qual que é a tua opinião? A VEG vai continuar existindo? Esse setor vai continuar existindo daqui a 30 anos? Comenta aí embaixo que eu quero saber a tua opinião, tá? Na minha opinião, irá continuar, tá? Ela vai continuar oferecendo seus serviços aí para diversos setores aí, para diversas indústrias. Então, mais um ponto aqui para a VEG. A IPO entrou na bolsa há mais de 5 anos? Por que eu coloco esse critério aqui para quem está começando, tá? Porque o que acontece? Quem está começando, principalmente no momento de euforia, começa a pipocar IPOs. E quando é um momento de euforia, justamente os IPOs começam a pipocar nesses momentos porque as pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço por qualquer coisa. E as empresas sabem disso. Você pode ver que no momento as empresas não estão fazendo IPO nenhum, porque o mercado não é de alta. As pessoas querem saber de renda fixa. Então as empresas querem vender parte das suas empresas pelo maior preço possível. Então não faz o menor sentido fazer IPO nesse momento que a gente está vivenciando agora. E quando o mercado começar com altas expressivas, começar uma euforia maior, vários investidores voltando para a Bolsa de Valores, você vai ver que vai começar vários IPOs. Alguns IPOs vão dar uma explodida, mas logo já vão cair, conforme a gente viu nesse último ciclo de IPOs, né? Vários IPOs aí que deram uma valorizada boa no começo e depois caíram lá 40%, 50%, e aí os investidores amargaram toda essa queda, né? Então, por que é interessante isso? Porque quando a empresa já está sendo negociada na Bolsa de Valores há mais tempo, a gente tem um histórico maior para que a gente possa fazer análise. E também quando uma empresa está fazendo seu IPO, né, ela arruma a casa para mostrar para os investidores que ela é uma excelente empresa, né? Então, é possível que elas façam isso.
Então, com isso, quem está começando acaba se protegendo, porque analisar um IPO não é algo trivial, como se fala por aí, tá? Então, é muito mais difícil pegar ali a análise correta de um IPO, principalmente para quem é iniciante, beleza? Então, ter um histórico maior acaba sendo mais seguro para quem está começando. Lucratividade. Apresentou resultados positivos e consistentes nos últimos 10 anos? Então a gente pode pegar o histórico dela, seja através lá do próprio RI, ou algum site como Status Invest, como Fundamentei, como Oceans 14, tá? A gente pode pegar o histórico e verificar isso, tá? Para não ficar muito longo, não vou ficar abrindo todos os dados aqui, eu já vou falar para você que sim, ó, apresentou resultados constantes nos últimos 10 anos, tá? Produtividade, esse aqui é um indicador que já vale o teu like e a tua inscrição, porque várias pessoas que falam de investimentos não têm ideia de como analisar isso e nunca sacaram isso também, né? Então aqui um fator aqui de produtividade que a gente pode verificar é o EBITDA, se ele cresce mais que a receita nos últimos 3 anos, tá? Então, como que a gente pode fazer isso, tá? Eu criei uma tabelinha aqui do lado, onde a gente pode verificar. Então, eu já peguei aqui os dados, né? Peguei de 2019, lancei lá a receita. Então, a gente percebe lá a receita de 13,3 bilhões, né? 2020 foi 17,4 bilhão e houve um aumento da receita de 30,89%. De 2020 para 2021, houve um aumento de 34,8%. E de 21 para 2022, 26,9%. Se a gente olha o EBITDA aqui, que também foi lançado, aqui a gente teve, de 2019 para 2020 no EBITDA, a gente teve um crescimento de 45,57%, ou seja, uma diferença aqui maior, né, representando aqui um EBITDA maior do que a receita, de 14,68%, ou seja, aumentando uma eficiência operacional aqui. E de 2020 para 2021 também a mesma coisa. De 2021 para 2022, houve uma queda em relação a esse tipo de análise aqui, tá? Uma queda de 6,87%. Não quer dizer que a empresa não está sendo produtiva, né, pessoal? É um plus ter esse ganho em relação de EBITDA e receita. Não é que tem que ser sempre assim. Então, isso daqui é algo excelente além da curva, tá, pessoal? Então, esse aqui é um indicador assim, ó, tá gritando na nossa cara a eficiência operacional da empresa, tá? Então, aqui a gente também teve uma receita crescente de 2021 para 2022 e o EBITDA também crescente, mas não na mesma proporção, tá? Então, aqui, se a gente pega dos últimos 3 anos, a gente pode considerar que sim, ela tem apresentado esse critério aqui de produtividade, tá? Lucratividade tem aumentado e o preço da ação está estável ou em queda? O que isso aqui quer dizer, né? Se a gente olha historicamente, os lucros estão crescendo, estão cada vez maiores. E o preço da ação está no mesmo patamar, é um indicador ali que o mercado não está precificando aquele ativo da maneira correta ou simplesmente ele estava precificado a um patamar muito fora do seu preço justo e o mercado está mantendo ele no preço para ficar no seu preço justo. Ou se está em queda, o mercado está justamente jogando para um preço justo, ou simplesmente o mercado está fugindo da renda variável por qualquer motivo e está indo para a renda fixa, ou então não está querendo investir em renda variável de fato, porque identifica algum risco generalizado no mercado e não quer se expor em renda variável e naturalmente alguns ativos acabam caindo, tá? Então a gente precisa ter a sensibilidade de fazer essa análise para saber qual é o tipo de queda que está acontecendo aqui ou o que realmente a gente quer entender com isso daqui, beleza? Então, de modo geral, né, se o lucro tem aumentado e o preço da ação está estável ou em queda, acaba sendo um bom sinal. Mas a gente precisa investigar mais a fundo. Lembrando, né, que são alguns critérios objetivos. A gente precisa pontuá-los para que depois a gente vai investigar a fundo cada critério aqui específico e também uma análise mais aprofundada. Então, no caso aqui, a gente vai dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada no gráfico juntos aqui, tá? Vamos botar aqui VEG 3. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente está percebendo que as ações estão evoluindo, tá? Estão crescendo, estão se valorizando conforme a receita vem aumentando também. Então vamos colocar aqui esse critério como não, beleza? EBITDA. O EBITDA é crescente e EV/EBITDA estável.
Então a gente precisa colher agora esse dado aqui, ou lá do site de relacionamento com o investidor, ou de algum site como Status Invest. Então vamos lá no Status Invest que vai acabar sendo mais fácil a gente colher de forma mais rápida, tá? Então vamos dar uma olhada lá, o critério é EBITDA crescente, a gente já viu isso, o EBITDA está crescendo nos últimos anos, e o EV/EBITDA está estável, tá? Então vamos ver lá, EV/EBITDA, vamos botar aqui EV/EBITDA. Então o EV/EBITDA tem caído, ou seja, é um indicador também de valuation. A gente pode entender que a empresa está ficando mais barata, muito entre aspas aqui, tá? Então a gente pode colocar aqui que sim nesse critério. No critério PL, a gente precisa estabelecer qual critério você quer adotar aqui, tá? Porque você pode entender o PL de diversas formas. Então aqui eu coloquei atender parâmetros pré-estabelecidos. E eu coloquei aqui um guia aqui para você não ficar perdido em relação a isso, tá? Então aqui, ó, eu disse aqui, não é porque uma empresa tem um PL de 5 que ela está barata e não é porque tem um PL de 30 que ela está cara. Determine parâmetros próprios, por exemplo, negociar abaixo do PL histórico ou se negocia acima do patamar histórico, qual a razão, né? Existe uma razão para isso? Existe a possibilidade dela crescer acima da média do setor? O PE, outro ponto, né? PL de 40 vezes, mas cresce 10% ano. Faz sentido? Então a gente perceber ali qual é a taxa de crescimento dela, se em determinado momento aquele PL vai ficar baixo, se ela conseguir entregar o crescimento que se espera daquela empresa, tá? Então, atenção, na dúvida, inicialmente busque como parâmetro o PL estar próximo da média histórica. Então, dessa forma, você acaba se protegendo aí para não trocar os pés pelas mãos, tá? Então vamos dar uma olhada aí no PL dela, como que está atualmente, tá? Então o PL dela está próximo da média, né? A média aí é 32,61%, atualmente está em 34,86%, vezes, na verdade, né? Então a gente vai colocar aqui como sim, tá? Levando em consideração que a gente está levando o PL como próximo da média histórica. PVP, que é outro indicador ali de valuation que a gente pode, né? A gente está levando em consideração o valor patrimonial em relação ao preço que se paga hoje. Então vamos dar uma olhada lá no PVP. PVP, cadê ele? Tá aqui. Tá bem acima da média histórica. Então nesse indicador a gente vai colocar não. EV/EBITDA está próximo da média dos últimos anos? Vamos ver lá também. EV/EBITDA tá abaixo, então maravilha, melhor, ponto positivo. Sim. Endividamento, dívida líquida pelo EBITDA negocia abaixo de 3,5%? Sim, ela negocia abaixo, tá, pessoal? Eu não vou pegar todos os dados para não ficar tão longo assim. Depois você pode ir lá e verificar também no Status Invest. Vou pegar os que eu não lembro de cabeça aqui. Liquidez corrente, igual ou acima de 1,2. O que isso aqui quer dizer, tá? A liquidez corrente é o seguinte, a gente vai pegar o ativo circulante da empresa, agora falando sobre contabilidade. Para quem não entende um pouquinho de contabilidade, o ativo circulante é o que a empresa tem de direitos que podem ser transformados em dinheiro num período de até 12 meses, ou seja, curto prazo. E a gente vai dividir pelo passivo circulante, são as obrigações da empresa no curto prazo, até 12 meses. Ou seja, se ela tem mais ativos circulantes, ela vai ter um indicador acima de 1. Então é justamente isso que a gente está buscando, a gente quer uma segurança maior. Então aqui se ela estiver acima de 1,1 igual ou acima de 1,2, a gente tem um critério interessante. Então vamos dar uma olhada para ver como é que está a VEG lá. Deixa eu ver aqui, liquidez corrente. Faltou um acento ali, né? Cadê a liquidez corrente aqui? Ah, tá aqui, eles botaram abreviado, aí vocês me quebram, né, o Status Invest, porra. 1,82, então maravilha, tá excelente aqui esse indicador, então vamos colocar aqui sim. Endividamento, dívida historicamente controlada? Sim, a dívida dela é extremamente controlada, tá? Ela acaba se financiando bastante com capital próprio também. Margem líquida acima de 5%, por que eu coloquei 5% aqui? Porque abaixo disso eu já entendo que há um grau de risco maior, tá? Porque qualquer variação que pode acontecer dentro da operação ali já torna a empresa com prejuízo. Então não tem uma gordura grande para ser queimada ali caso aconteça alguma coisa fora do previsto, beleza? Então estar acima de 5% é importante. Então aqui a gente tem a margem líquida. Margem líquida 14,85%.
Então, sim. Margem líquida é crescente ou estável nos últimos 5 anos? Vamos dar uma olhada aqui também. Então, vamos pegar aqui o indicador. Super estável, né? E crescente ainda. É excelente aqui esse indicador. Excelente. Mais um ponto positivo aqui para a VEG. ROI acima de 15%. Então, o ROI é o Return on Equity. Ou seja, né, falando esse inglês maravilhoso aqui, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Então, se está acima de 15%, é interessante. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no ROI. ROI atual de 30%, maravilha. E a gente vai ver aqui que ele é crescente, então, tá? Além de estável, ele está crescendo com o passar do tempo. Então, excelente aqui, não é um não recorrente, não é aquela empresa que teve um ROI de 20% e agora é um ROI de 11%, 10% ao ano, tá? Então, ela tem um ROI alto e crescente, tá? Então, maravilha. O ROI aqui está acima de 15% no mínimo 5 anos? Sim, também. É aqui o CAGR, que é Compound Annual Growth Rate, né? A taxa de crescimento composta anual. Ou seja, ela tem um crescimento aí de ao menos 5% ao ano da receita nos últimos 5 anos, porque a gente quer também investir numa empresa que está crescendo de algum modo, né? Não precisa ser um crescimento absurdo, mas ela precisa apresentar um nível de crescimento saudável, tá? E se a gente olha lá a VEG, ela tem um crescimento bem expressivo da sua receita nos últimos 5 anos. Tá? E da receita nem se fala, tá? Então a gente vai colocar aqui mais um ponto positivo. Então esses aqui foram os critérios que a gente adotou. Agora vamos ver qual foi a nota estabelecida. Então de 19 critérios, ela atingiu 17, ou seja, praticamente 90% de aprovação. Agora eu quero saber de você aí, você acha que a VEG é uma boa empresa para investir? Vale a pena aprofundar as análises na VEG? Comenta aqui embaixo, comenta também se você tem a VEG na sua carteira e se ela está valorizando ou se você está tendo prejuízo com ela. Quero saber aí se vocês têm ela, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa um dedo no like aí, se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo também e também vai lá no meu Instagram que é o Fê Guimarães, me segue lá, manda um soquinho para a gente trocar uma ideia, ele tá bem aqui embaixo e agora eu vou deixar um vídeo aqui, desse lado aqui, para você assistir, beleza? Então a gente se vê lá no próximo vídeo, um abraço.